Oi, amados, tudo bem? Às vezes eu fico me perguntando se eu tenho trazido firmeza no que eu falo. Sinceramente, às vezes eu não sinto isso. Às vezes sim, às vezes não. Diante disso, eu cheguei na conclusão de que, como eu tenho trazido um tema espiritualista, eu não posso necessariamente dizer que é isso e ponto final. Eu não estou trazendo uma ciência fechada e exata. Eu estou trabalhando aqui com símbolos e os símbolos eles são infinitamente preenchíveis. Ao mesmo tempo que eu devo reconhecer que se eu deixar tudo muito disperso, muito solto, sem firmeza, eu acabo não cumprindo o meu objetivo aqui. Então, quando eu falo que isso significa esse arcano, aquilo significa outro arcano, quando eu vou trazendo limitações e significado para cada símbolo, meu objetivo não é necessariamente dizer que essa é a resposta final e eu carrego a verdade. Claro que não. Meu objetivo é trazer reflexão e mostrar que, como eu disse em outro momento, espiritualidade não é terra sem lei. A gente precisa obedecer e compreender as regras também do nosso desenvolvimento. Caso contrário, você acredita e só porque você acredita tudo acontece. A gente sabe que não é bem assim. E justamente diante dessa frustração que muitas vezes a gente encontra na nossa vida, a gente consegue narrar também o número 8. Como nós estamos falando do instinto, aqui nós encontramos a repressão instintiva natural ao ser humano, e essa repressão instintiva ela pode ser vista e deve ser vista também como uma forma de educação do nosso animal interior. Então, durante a nossa jornada, a gente vai observando que, à medida que a gente se entrega verdadeiramente aos processos da vida, fazendo a nossa parte, claro, à medida que o ego vai se entregando ao self, esse instinto ele vai sendo reprimido, o instinto bruto ele continua sendo reprimido, ao mesmo tempo que ele vai sendo libertado e resgatado de forma eticamente educada. Então a gente vai passando por frustrações, onde por mais que a gente queira resolver uma situação, nem sempre a gente consegue. Então a necessidade de responder aquele instinto que nos chama à realização de um objetivo, ele nem sempre é ouvido. Isso de alguma forma nos educa também. Esse é o objetivo da pedagogia da alma, onde ela nos traz o que é necessário. E o que é necessário nem sempre é o que a gente quer. Como eu tenho feito durante a nossa jornada, eu trouxe algumas passagens para poder ilustrar esse arcano agora. Vamos lá. Teve um momento que Jesus estava pedindo para os discípulos irem pregar o Espírito em outras cidades. Então ele disse: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Aqui ele fala de 4 animais. E como a gente viu nos animais de poder, como a gente viu até aqui, nós podemos entender os 4 animais também de forma simbólica, claro. Ele disse que está enviando os discípulos como ovelhas no meio de lobos. Quando a gente fala do instinto, a gente deve considerar também os animais que não são predadores, como as ovelhas. Então os discípulos estavam indo como ovelhas no meio de lobos. Os lobos seriam os predadores. Eles estariam pregando, falando sobre o espírito, indo muitas vezes contra a moral daquela região. Isso poderia ser perigoso para eles. Então Jesus pede para que eles tivessem a astúcia da serpente. A serpente aqui ela pode ser entendida como um instinto que rasteja. Aquela parte nossa que observa de baixo para cima. Aquela parte nossa, o nosso instinto que vê o que o outro não quer mostrar. A gente olha para cima e vê a grandeza que o outro se coloca, onde muitas vezes pode conter uma grande inflação, por exemplo. Essa seria a astúcia da serpente. Ao mesmo tempo que ele pede para que não tenham malícia como as pombas.
Aqui a pomba aparece como a leveza, o voo, um símbolo do branco, da paz. Então a gente vai considerar que o instinto ele não é apenas o predador, mas também ele não é apenas a presa. A gente vai como ovelha, às vezes a gente é lobo, às vezes a gente é serpente, às vezes a gente é pomba. O instinto ele se move de acordo com a necessidade do momento. Até que ponto você precisa ser mais ofensivo, mais defensivo, se retirar de algumas situações, tudo isso em defesa do seu espírito, tudo isso em defesa da sua jornada. Uma outra passagem que nos ajuda a entender um pouco mais o arcano da força. Um leproso se aproximou-se dele, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Veja só, o que isso tem a ver com o arcano da força, o que isso tem a ver com o instinto. Quando a gente fala do instinto humano, quando a gente fala do corpo humano, a gente vai considerar tudo aquilo que muitas vezes é rejeitado. E tudo que foi rejeitado, se não for resgatado, se não for visto, não traz inteireza para o ser. E sem inteireza a gente não alcança o espiritual. Veja só como é complexo. Aqui a gente precisa considerar o nojo, o medo, a vergonha, o odor, tudo isso que o nosso corpo também emana. A gente vai olhar para a inveja, para a destrutividade, para nossas camadas viscerais que querem dilacerar os outros em alguns momentos. Tudo isso também precisa ser visto. Então, diante da lepra, Jesus curou. Onde muitas vezes a gente pode dizer que o outro que é o sujo, que o outro que é o nojento, asqueroso, feio, que o outro deve ficar isolado, que o outro deve buscar tratamento fora e longe de nós. É muito fácil amar ao próximo quando a gente não considera isso, mas isso não seria amor de verdade. E quando a gente fala de cura, das curas milagrosas que Jesus realizou, a gente deve considerar que essas curas, e muito mais do que isso, não apenas nessa passagem, em outras também, elas não representam necessariamente dons. O que seriam então essas curas, se não dons? As curas que Jesus realizava, elas representam graça. Elas representam alinhamento e entrega completa ao sagrado. E devido a esse alinhamento, a essa entrega completa, ele estava no momento certo, na hora certa, fazendo o que era necessário, sem que necessariamente ele tomasse aquela função, aquela ação, aquela cura como algo feito por ele. Acontecia a partir dele, porque isso não deve ser negado, mas acontecia pela graça do Espírito. De uma forma psicológica, a gente vai entender que essas curas aconteciam por intermédio do ego, mas por intervenção do Espírito no corpo, na carne. Jesus não realizava essas curas simplesmente pela fé, pela ideia, pela mente. Ele realizava tudo isso pelo toque, pelo corpo, pelo pé no chão. Isso também é espiritualidade. Se a gente não considera isso, a gente vai observar os temas espirituais apenas como temas angelicais, como temas superiores, como temas que nos levam para distantes da carne. Inclusive, durante a nossa educação moral, depois da passagem de Jesus, ou seja, há 2000 anos, mais de 2000 anos, boa parte dessa educação moral ela se tornou uma educação, principalmente vindo da igreja, onde o corpo foi muitas vezes moralizado e demonizado. Por um lado, como eu disse até aqui, isso é até necessário, caso contrário, o ser humano seria uma besta solta, fazendo, falando, se reproduzindo sem consciência. Mas por outro lado, se o corpo não for visto como espiritual, se o corpo não for visto também como sagrado, a gente tende a olhar para o instinto como algo oposto ao espírito, e não necessariamente. Eles podem representar polos opostos, mas eles fazem parte do mesmo centro. De uma outra forma,
a gente pode entender o instinto, o espírito e o ego com o self intermediando os dois, o sentido de vida e o corpo que quer realizar-se no mundo. Caso as curas de Jesus fossem tratadas como dom, seria muito fácil. Uma pessoa com o dom da cura, por exemplo, poderia acordar certo dia e dizer que resolveu ir até a cidade vizinha curar alguns enfermos porque ela está com vontade de fazer isso. Observa como isso soaria egóico unicamente e inflacionado. Não funciona dessa forma. Então, um dos objetivos de Jesus foi representar o que o ser humano é capaz de fazer quando ele está entregue a Deus. De uma forma psicológica, o que o ego é capaz de fazer quando ele se alinha ao self. Porém, quando a gente trata da questão unicamente espiritual, parece que basta você fechar os olhos e dizer que está entregue a Deus. Se a gente não passa pela camada psicológica, pelo resgate da infância, pela cura de traumas, pela observação das nossas estruturas interiores, pela nossa relação com mãe, pai, família, sociedade, corpo, com a nossa ética, com o nosso desejo, com o nosso amor, com a nossa sexualidade, a gente não necessariamente vive esses temas espirituais. Então veja só, a questão psicológica ela vem como uma ponte extremamente necessária para a conexão com o espiritual. Não que o espiritual vá ser encontrado apenas após as questões psicológicas serem tratadas, porque as questões espirituais acontecem o tempo todo, mas para que o ego vá cada vez mais se alinhando, ele precisa passar por toda uma jornada. As passagens de Jesus representam um ser que já estava alinhado. A gente não encontra esse alinhamento apenas pelo pensamento positivo e pelo desejo de ser bonzinho no mundo. Antes fosse. Não é tão simples. Uma outra passagem. O Espírito convocou Jesus ao deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Essa é uma imagem um tanto forte. Meu objetivo aqui é explicar de forma simbólica. Porém, essa passagem em específico, eu não quero dizer que ela foi apenas algo simbólico. Eu não posso afirmar isso. Mas vamos entendê-la de forma simbólica porque é o que a gente tem feito até aqui. E ali ele estava com os animais selvagens. Os animais selvagens podem representar aqui justamente o instinto bruto, selvagem, que existe em nós, que quer vida também. Porque o ser humano ele não é apenas abstrato e mental, ele é corporal e instintivo também. Além dos animais selvagens, é dito que os anjos o serviam. Os anjos aqui podem ser compreendidos como o sentido, a graça, o espírito, aquilo que nos alinha com o self, a ética. Então, de forma psicológica, a gente vai entender o ego mediando o instinto selvagem, ao mesmo tempo que ele está também em contato com o espírito que dá alinhamento e sentido. Um não pode negar o outro. E como Jesus observava toda a sua potência espiritual, diante da potência, diante do poder, a gente é tentado. Ele foi tentado. Essa tentação, de forma simbólica, ela pode ser entendida muito fortemente a partir, por exemplo, do Oito de Espadas. No Oito de Espadas nós vimos a autossabotagem e as vozes que ficam dentro de nós, ou fora de nós. E ali Jesus foi tentado justamente diante do poder que ele poderia exercer. Ele poderia se tornar o imperador do mundo, ele poderia transformar pedra em pão, ele poderia se jogar de um penhasco e ser salvo ou não pelos anjos e testar a sua fé. Num nível mais cotidiano, a gente vai entender isso como os momentos onde a gente é testado no nosso movimento, de acordo com a nossa capacidade e com a nossa potência já encontrada. Um exemplo bem comum. Diante do convívio com uma pessoa do qual você tem poder sobre ela, seja o pai com o filho, uma mãe com o filho, ou então um relacionamento onde uma pessoa acaba tendo poder financeiro sobre a outra, isso são questões comuns. Ali muitas vezes o nosso poder é testado.
nosso poder é tentado. Até que ponto você vai abusar do poder que está genuinamente já nas suas mãos? Muitas vezes a gente cai em tentação. E isso pode causar um desalinhamento. A gente quebra a nossa ética porque simplesmente nada nos impediria de fazer, de realizar tal ato. Então aqui, o arcano da força ele aparece justamente na mediação da nossa potência. Se você pode tudo, por exemplo, em determinado cenário, o que te impede de fazer o que o seu impulso te manda fazer? O que te impede de simplesmente soltar a sua fúria? O que te impede simplesmente de soltar o seu animal? Senão a ética. Enquanto isso, a tentação mental pode acontecer. Então nós estamos diante dos animais selvagens, diante dos anjos e sendo tentados pelas vozes, os complexos, os familiares, a sociedade, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha, quem quer que seja. E tudo isso não necessariamente vai representar que a outra pessoa não quer o nosso bem. Pode ser. Mas a gente vai entender de uma forma mais concentrada no nosso desenvolvimento como um apontamento de dedo na nossa direção, justamente porque existem questões que precisam ser melhor vistas. Então, ao mesmo tempo que essa oposição pode nos paralisar, ela também nos aponta o que precisa ser visto. E diante disso, a gente encontra a jornada solitária do ego. Ninguém pode entrar dentro da gente e resolver necessariamente essas questões. Da mesma forma como a gente não pode mentir e dizer que a gente está sendo bonzinhos e entregues a Deus, sendo que dentro de nós claramente essas vozes nos mostram o que precisa ser visto. E para finalizar o vídeo, eu quero trazer uma indicação que eu já fiz aqui outras vezes. A indicação é um livro guia chamado Paradigma do Sentido, escrito por Cavalier. O que o paradigma do sentido representa? Primeiro, é um livro guia. É um livro que retrata a psicologia pós-junguiana. Jung ele traz toda uma obra, parte dessa obra, parte da linguagem psicológica do Jung tem sido trazida aqui nessa jornada, mas o paradigma do sentido, ele retrata o que acontece quando o ego se entrega ao self até o final. O que acontece após a ressurreição simbólica do Cristo? Como o ego vive a própria vida, como o ego vive a própria jornada espiritual, à medida que ele avança no caminho evolutivo de todo ser humano. Afinal de contas, para que toda essa entrega? Aonde isso nos leva? O que precisa ser feito? Então, eu não poderei falar mais do paradigma do sentido para poder não estender muito e também porque esse não é o objetivo dessa jornada. No próprio livro, o Cavalier fala sobre espírito, instinto, força. Esse arcano é muito bem retratado lá. Ele fala sobre a oposição, ele fala sobre a ética, sobre o corpo, sobre a jornada espiritual, e ele traz algumas passagens de Jesus como forma de ilustração também. No livro ele fala que o paradigma do sentido é um paradigma evolutivo a todo ego, do qual ele chama de quinta dimensão de consciência. Nessa jornada que eu tenho feito aqui, eu estou tratando da quarta dimensão de consciência, do qual o Cavalier chama de paradigma do equilíbrio. Então, para poder a gente alcançar o paradigma do sentido, a gente precisa passar pelo paradigma do equilíbrio. E o paradigma do equilíbrio ele vai representar justamente a entrega do ego ao self, a partir da pedagogia da alma. Esse é um livro altamente indicado, é um livro que representa profundamente a quinta dimensão, o quinto elemento, o número 5, o hierofante, o reanimador da palavra, o reanimador do espírito. Para quem realmente está buscando uma jornada espiritual verdadeira, não simplesmente abstrata e fantasiosa, esse livro ele mudou completamente a minha vida e a minha percepção da realidade. Indico muito.
Ali é possível entender o que seria esse Satanás que tentou Jesus no deserto. É bem profundo o livro e quebra qualquer moral enrijecida. Vale a pena. Dito isso, como ponto final do Arcano da Força, aqui a gente entendeu que sem corpo não tem espírito, sem o instinto resgatado, sem as questões que foram ditas como sujas, feias, como as camadas aonde a sociedade rejeita, aonde a religião rejeita, a gente não avança no caminho espiritual. Tudo isso é retratado aqui pelo Arcano da Força como uma das camadas de consciência a serem desenvolvidas no nosso caminho. Cada arcano é uma camada de consciência inteira, como a gente viu até aqui. A força é mais uma delas. Sigamos adiante.